Olá, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas você está assistindo esse vídeo. E na aula de hoje, o tema da nossa aula de hoje será como adquirir a autoridade de professora. Eu já quero começar falando que se você é uma profissional da saúde estética, ou seja, uma fisioterapeuta dermatofuncional, uma esteticista, uma técnica em estética, farmacêutica biomédica ou enfermeira esteta, eu quero convidar você para poder se inscrever no Master Day, tá? O evento em que eu vou te ensinar, você vai entender como você pode faturar R$ 5.000 com saúde estética sem precisar necessariamente atender clientes, sim. Então se inscreva acessando o emiliotocan.com.br. O link ele vai estar na minha bio e na descrição desse vídeo. Esse evento ele vai acontecer no dia 16 de dezembro, numa quarta-feira, às 20 horas da noite. Ele vai ser um evento fechado, ou seja, só vai participar comigo quem estiver feito a sua inscrição. E quem ficar comigo até o final nessa aula no dia 16 vai também ganhar um certificado de participação digital. Então, se você quer aprender a faturar R$ 5.000 trabalhando com saúde estética sem atender clientes, esse vídeo ele é para você. E hoje eu vou mostrar como eu posso te ajudar a atingir esse faturamento. Então, eu já falei para vocês que o tema da nossa aula de hoje vai ser como adquirir a autoridade de professora. E agora vamos começar a nossa aula. A gente já nasce professora ou nos tornamos professoras? Os grandes professores, eles só são grandes porque eles já tinham autoridade, ou a autoridade ela só veio conforme eles foram se estabelecendo no mercado de ensino. Então, quero que vocês pensem muito sobre esse questionamento que eu fiz para vocês. Pode ser que você pense que hoje o ensino ele está banalizado. Afinal, qualquer um liga uma câmera e vira uma autoridade na internet. Acontece que não é bem assim. A internet ela democratizou bastante o ensino e isso é ótimo, tá? Hoje em dia existem muitos cursos e muita informação aí de forma gratuita, em cursos presenciais, online, tá? Agora, quem decide se você tem autoridade para ensinar ou não, não é você, e sim as suas alunas. Então, eu vou começar explicando 3 razões, e para isso eu já vou pegar aqui meu bloco de nota. Então, vou começar escrevendo aqui 3 razões. Opa! Então, 3 razões para eu poder te explicar por que as coisas elas funcionam dessa forma. Então, a primeira razão é o seguinte: a sala de aula na estética ela não é como um tribunal, em que você é a ré, ou seja, quem está sendo julgada e suas alunas são a acusação. Mas o nosso papel de professora é o de servir as nossas alunas. Nós somos aquelas pessoas que vão prover o ensino para elas. Se elas não nos enxergar como uma autoridade para ensinar, tudo está perdido. Sabe, em sala de aula, muitas vezes, eu lembro do ensino fundamental, que as professoras às vezes tentavam dar aula, os alunos faziam muita bagunça, né? Então, muitas vezes, os alunos, eles não viam, às vezes, aquele professor como uma autoridade dentro de sala, né? Uma autoridade que devia ser respeitada, uma autoridade que tinha capacidade para passar aquele conhecimento, tá? Então, eu vou colocar aqui, a primeira razão é: se as alunas não nos enxergarem como uma autoridade para ensinar, tudo está perdido. Então, por que eu estou falando isso? Porque depois eu vou mostrar para vocês a construção, por que é importante a gente realizar a construção dessa autoridade, tá?
Então, a segunda razão, a gente não deve ligar para a opinião dos outros, certo? Em termos, isso está certo, tá? Agora, a opinião das nossas alunas, elas têm um peso muito importante na nossa vida. Pois se elas não acreditarem que nós somos capazes de ensinar, a gente não vai conseguir passar esse conhecimento para elas, tá? Então, a segunda razão é a opinião das nossas alunas tem um peso importante para nós, tá? E a terceira razão é a seguinte: nos posicionar como uma autoridade na área do ensino da saúde estética faz com que sejamos respeitadas por nossas colegas. E lembrando que quem cria a autoridade não somos nós, mas é o nosso público que decide se nós somos ou não uma autoridade para falar daquele determinado assunto. Como que isso acontece, Emily? Deixa eu colocar aqui. A terceira razão para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Aqui. Então, a terceira razão é quem cria a autoridade não somos nós, mas o nosso público, tá? Então, como que isso acontece? Então, cada vez que você vai falando sobre um determinado assunto, sobre uma determinada técnica, e a sua audiência, ela começa a te acompanhar, ela começa a ver você como uma autoridade sobre aquele assunto, tá? Então, por isso que eu falo que não somos nós que nos estabelecemos como autoridade. A gente vai lá e fala, gente, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho curso disso, disso, eu tenho uma autoridade para falar sobre esse assunto. Não é bem assim, tá? Por quê? Porque conforme, às vezes as pessoas não sabem nem quem nós somos. Então, conforme a gente vai falando, as pessoas elas vão começando a compreender sobre aquele assunto e é isso que vai nos tornando uma autoridade. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Um exemplo, então deixa eu colocar aqui, ó. Construindo minha autoridade. Então, um exemplo de como construir autoridade hoje seria o quê? Utilizando as nossas redes sociais. Então, por exemplo, sempre que eu tenho alunas aqui, uma das coisas que eu mais falo com elas é como que você vai começar a vender a sua técnica a partir de agora, né? Como você vai falar assim, gente, eu fiz um curso e pronto, agora eu tenho um diploma, eu já posso atender. Não é assim, você vai ter que começar a mostrar que você domina aquela técnica, que você domina aquele assunto, e as redes sociais são uma ótima forma de vocês fazerem isso, tá? Tanto para construir sua autoridade de professora, quanto para vender também os seus próprios cursos. O Instagram, ele é a principal ferramenta que eu utilizo hoje para promover o meu trabalho. No meu Instagram você vai encontrar o que? Lives, stories, vídeos longos, curtos também. Opa, curtos. Falar mais sobre o que você mais faz no seu Instagram. Então, tudo isso é importante na construção da sua autoridade, tá? Eu sei que agora talvez você esteja passando na sua cabeça algumas objeções, tá? E nós vamos falar sobre essas objeções agora. Talvez você pense, né? Talvez desenvolver a autoridade não seja uma preocupação para você, pois você já possui uma certa autoridade.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa autoridade que você possui, ela é no mundo físico ou no mundo digital? Então, vamos pensar primeiro sobre isso aqui, ó. A autoridade, ela está no mundo físico ou no mundo digital? Vou botar uma barrinha aqui. Autoridade, ela está no físico ou no digital? Então, isso aqui também são perguntas que a gente tem que se fazer, porque às vezes você já dá muitos cursos presenciais, os seus alunos de próxima à sua região, eles já te conhecem muito bem, porém, às vezes a sua autoridade, ela não está nas suas redes sociais, ela não está no digital, tá? Isso importa, sabia? E eu vou te falar por quê. Ter autoridade no mundo físico não significa necessariamente ter autoridade no mundo digital. Para dar cursos presenciais de saúde estética, não basta que seu Instagram seja bombadinho. Por quê? Se as pessoas da sua região elas não te conhecem como uma autoridade, você simplesmente não vai passar para elas a confiança necessária para conseguir alunas. Ah, mas então eu estou bem, porque eu tenho pouquíssimos seguidores no Instagram, mas o meu negócio é no offline. Eu não preciso me preocupar com o meu Instagram, afinal eu vou dar somente cursos presenciais. E eu vou te falar novamente que é aí que você se engana. Ou você não acha que as suas futuras alunas do presencial vão futucar as suas redes sociais. Gente, até pacientes que eu atendo hoje, eles primeiro vão ver as minhas redes sociais. Então, assim, eu às vezes tenho indicação de colegas que indicam o meu trabalho, que eles passam o meu contato para a pessoa e já me marca, tipo assim, já marca a pessoa em alguma postagem minha do Instagram para o meu cliente final vir procurar o meu serviço. Tá? Então, essa é uma maneira hoje que as pessoas têm de saber mais sobre o nosso trabalho. Por isso que é importante a gente utilizar a nossa rede social para postar todo o conteúdo de valor para nossa audiência. Se elas perceberem, então vamos lá, voltando às suas alunas. Com certeza elas vão futucar nas suas redes sociais para saber se você sabe dar aquele curso ou não, se você já deu aquele curso para alguém ou não, se você fala ou não sobre aquele assunto. E se elas perceberem que o seu Instagram é largado, é bem capaz delas não te enxergarem como uma autoridade. Mas eu não tenho muitas essas preocupações, Emily. Minha agenda é lotada de clientes, minhas clientes sabem que eu sou uma autoridade no ramo da estética, então minhas alunas também vão saber. Nada disso. O olhar da cliente é bastante diferente do olhar da aluna, tá? E você pode ser a melhor profissional da sua região, mas para que as suas alunas e futuras alunas te vejam como uma autoridade no ensino, não basta você ter agenda lotada de clientes, porque afinal, atender é diferente de ensinar, tá? Então são coisas que a gente precisa aprender a separar. Vamos falar um pouquinho sobre a maneira errada em que as pessoas fazem isso. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Maneira errada, tá? Não é uma questão de escolha. Ou você é muito reconhecido no mundo físico, ou você é famosinha no Instagram. As duas coisas, elas são importantes para que você seja vista como alguém que sabe ensinar. Não fique brava com quem desconfiar aí da sua autoridade, tá? Hoje em dia existem muitos picaretas e nós mesmas, nós ficamos às vezes com os dois pés atrás quando nós vamos comprar um curso e não sabemos ou não conhecemos muito sobre a professora. Então, assim, não queira colocar a sua suposta autoridade goela abaixo das suas alunas, porque isso não é assim que funciona. Tudo é necessário uma construção. Então, eu vou colocar aqui que uma das maneiras erradas seria colocar a sua suposta
autoridade goela abaixo das suas alunas. Então, seria o quê? Forçar suas alunas a compreender que você tem uma autoridade, tá? Mas, claro que eu não vou deixar vocês na mão e eu vou explicar a maneira correta de se fazer isso. Se você acha que você ainda não é reconhecida como uma autoridade para ensinar, comece agora a se movimentar, tá? Alimente seu Instagram, com os resultados dos seus trabalhos e não tenha medo de dividir conhecimento de forma gratuita. Muitas pessoas, às vezes, elas ficam com medo de gerar conteúdo de valor para a audiência e a concorrência acabar copiando e achar que às vezes está falando muito, né? Então, assim, gente, eu nunca vi ninguém deixar de vender cursos por entregar muito valor. Pelo contrário, às vezes as pessoas pensam assim, nossa, se de forma gratuita ela fala tanta coisa boa, imagina o curso pago dela como deve ser maravilhoso, tá? Então comece a se movimentar, alimente seu Instagram com conteúdos, não tenham medo, vou colocar aqui, ó, não tenham medo de dividir conhecimento, tá? Isso aqui eu vejo às vezes muitas pessoas segurando conhecimento, segurando técnicas, com medo de dividir isso, tá? Se as possíveis alunas começarem a perceber o quanto o seu conteúdo gratuito é bom, elas vão ter certeza de que o seu curso pago é melhor ainda. Então, assim, para terminar essa aula, eu vou encerrar ela com uma dica prática. E a dica vai ser: tenha calma, paciência. Isso aqui eu tenho aprendido muito. As coisas elas são construídas aos poucos. A autoridade não é algo que ninguém constrói da noite para o dia. Isso leva tempo. E construa a sua autoridade dia após dia, tá? Live após live, curso após curso, post após post, atendimento pós atendimento e mais cedo ou mais tarde você vai ser bem reconhecida como uma profissional que sabe ensinar muito bem. Então, para encerrar, eu espero que vocês tenham entendido, né, como que se dá esse processo de construção de autoridade. Comenta aqui embaixo como que esse vídeo ele pôde te ajudar. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui também que eu vou ter maior prazer em te responder. Aproveita para curtir esse vídeo e enviar aí para aquela amiga que também quer ter esse faturamento de R$5.000, trabalhando com saúde estética sem atender clientes. E lembre-se do Master Day, que vai acontecer no dia 16 de dezembro, numa quarta-feira, às 8 horas da noite. Para participar, você precisa se inscrever acessando, eu vou colocar aqui, o emiliotocan.com.br. Vai ter o link salvo na descrição desse vídeo. Não deixe de fazer a sua inscrição e venha me encontrar no dia 16. Eu vou estar esperando por vocês aqui do outro lado. Um super beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!